Pronto, agora sim. Gravando. Eu já ia passar batido. Tá meio lento esse computador hoje, cara. Demora para ver. Apareceu aí, turma? Sim. Apareceu. Então vamos corrigir aqui. Ó. O primeiro exercício ele diz, né? A obra de arte a seguir é do pintor Robert Delaunay, sei lá, intitulada Hitman 1, de 1938. Então tá lá a obra do cara. Dá para ver aqui um monte de forma geométrica, né? Dentre as formas geométricas que predominam são círculos e circunferências. Aí no item B. Em uma folha de papel, com base nessa pintura, crie uma composição com círculos e circunferências. Aí vocês podem, né, numa folhinha de papel, desenhar aí círculos, circunferências e fazer a sua obra de arte, né? Cada um vai ter um desenho diferente. Exercício 2. Esse instrumento é o paquímetro. Então, o paquímetro é um instrumento, né, de medição preciso, aí, onde nós conseguimos medir, como vocês podem ver, o diâmetro de uma moeda. Olha lá, então eu encaixei a moeda aqui nas duas extremidades que compõem aqui esse instrumento, e quando eu aproximo, né, eu faço a medição pela escala que ele apresenta aqui, de qual é o tamanho do diâmetro da moeda de 1 euro, nesse caso, né? Então tá aí. No item B, qual é a medida do raio da circunferência dessa moeda? Se o paquímetro está indicando a medida de 2,3 centímetros. Nós sabemos que o raio vai ser a metade do diâmetro, né? A nossa relação sempre é essa, né? O diâmetro é o dobro do raio, 2 vezes o raio. Então, se eu tenho um diâmetro de 2,3, o meu raio, basta eu fazer o quê? Dividir isso por 2. Para ter o valor do raio. E fazendo essa divisão, eu vou ter, então, um raio de 1,15 centímetros. Ok, pessoal? Sim. Tranquilo até aqui? Bem simples, né? Essa relação de raio e diâmetro. Vamos aqui adiante para o exercício 3. Ele fala aqui no 3, né? Em cada item, construa o que se pede usando compasso ou um software de geometria. Uma circunferência de 5,5 centímetros de raio. Então você vai pegar o seu compasso, vai pegar uma régua, vai dar uma abertura no compasso entre a ponta seca e a ponta que desenha. Essa abertura vai ter 5,5 centímetros, medido na régua. Espeta a ponta seca no papel, gira o compasso, uma volta completa, você faz essa circunferência de 5,5 centímetros de raio. Um círculo de 3,5 centímetros de raio. Faz a mesma coisa, né? Você vai, pega lá o seu compasso, dá uma abertura nele de 3,5 centímetros, medido na régua, dá uma volta completa, e aí você, dentro daquela circunferência que você construiu, vai lá com lápis de cor ou um giz de cera e pinta toda a parte interna. Você vai ter um círculo de 3,5 centímetros de raio. No item C, um círculo de 4,6 centímetros de diâmetro. Então você vai pegar o seu compasso e vai medir na régua o raio desse círculo, que é a metade desse diâmetro, 2,3 centímetros. Dá uma abertura no compasso de 2,3 centímetros, espeta a ponta seca, dá uma volta completa e depois pinta, né, dentro dele, completa lá, preenche aquela figura para você obter um círculo. E dê uma circunferência de 5 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 5 centímetros, o raio tem que ser a metade, 2,5, 2,5 centímetros. Pega o compasso, mede na régua, uma abertura de 2,5 centímetros, espeta a ponta seca lá no papel, dá um giro completo, você obteve essa circunferência, né, de 5 centímetros de diâmetro. Tudo bem, pessoal? Sim.
Exercício 4. Desenhe uma rosácea, ornamento em forma de rosa. Para isso, siga as dicas. Então, ele fala, faça uma circunferência de 3 centímetros de raio. Depois, com o mesmo raio, fixe a ponta seca do compasso em qualquer ponto da circunferência e trace outra circunferência. Agora, fixe a ponta seca na intersecção das circunferências anteriores e trace outra, sempre com o mesmo raio. Repita o processo até formar a rosácea. Então, foi o que foi feito aqui, né, pessoal? Pegou e desenhou lá uma primeira circunferência. Lá com o seu compasso. Aí depois, você fixou a ponta seca em pontos da circunferência e fez o quê? Desenhou outras. Desenhou uma aqui. Desenhou outra aqui. E foi desenhando, à medida que você ia fixando o seu compasso nos pontos de intersecção, que é onde se encontram, você vai criando esse esquema de rosácea. Essa figura que aparece aí. Deu para ver, turma? Sim. Vamos aqui adiante. Você já ouviu falar em disco de vinil? Tá aí os discos, né? Disco de vinil e aqui tem um CD, né? Aí ele conta a historinha, o disco de vinil, né? Conhecido como long play, LP, né? Tipo de mídia criada na década de 50. Recebeu esse nome por causa do material de confecção dele, né? O vinil, um plástico. Por volta de 87, o Compact Disc, CD, começou a ser comercializado no Brasil. Como era menor do que o LP, né? E tinha uma capacidade maior de armazenamento de dados. Ele foi, então, fazendo com que os discos de vinil fossem perdendo espaço, né? Na sua comercialização. Mas em 2010, esses LPs voltaram a ser produzidos, né? E principalmente por causa de uma demanda grande aí por colecionadores e também por DJs, né, que usam esse tipo de disco para criar efeito nas músicas. Então, tem aqui a cabine de um DJ, um disc jockey, e ele utiliza aí esses discos de vinil para poder causar efeitos sonoros, né, a partir da movimentação que ele faz lá no disco. E aí ele fala o seguinte: se a superfície de um disco de vinil tem 30 centímetros de diâmetro, qual é o comprimento de sua circunferência aproximadamente? Bom, então nós aplicamos a fórmula, né, do comprimento de qualquer circunferência. Sabemos então que a constante π, 3,14, sempre vai ser o valor do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Né? E esse valor constante é considerado por essa letra grega π, que vale 3,14, aproximadamente, né? É um número não racional. Né? Nós, então, temos o diâmetro, que tem 30 centímetros. Então, para descobrir o comprimento, basta substituir os 30 aqui no diâmetro, igualar isso a 3,14. E para resolver essa expressãozinha, que é uma equação, né? Eu multiplico em cruz, C vezes 1 dá C, vai ser igual a 30 vezes 3,14. Então, 30 vezes 3,14. E fazendo a continha, vamos chegar num comprimento de circunferência de aproximadamente 94,2 centímetros. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. 94,2 centímetros. Tá aí. Moleza? Sim. Vamos adiante, no item B. Aí pergunta: qual o diâmetro da superfície de um CD cujo comprimento da circunferência tem aproximadamente 37,7 centímetros? Então, eu faço o mesmo cálculo, a mesma ideia, né? Vou aplicar na mesma relação. Π vai ser sempre o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Π é uma constante, vale 3,14.
comprimento da circunferência, 37,7. Eu faço a multiplicação em cruz, então 3,14 vezes D, dá 3,14D, vai ser igual, então, a 37,7. Então, 3,14D é igual a 37,7. Isolo D passando 3,14 dividindo. Então, o diâmetro vai ser igual a 37,7 dividido por 3,14. Diâmetro, portanto, de 12 centímetros. Tudo bem, pessoal? Sim. Acertaram isso aí? Não. Mas o professor, eu não entendi uma parte do final, que ali tem D, aí eu acho que é um menos, porque aí tem um. Sabe o que fez aqui, ó? Aqui ele fez aquela operação de multiplicar por D dos dois lados, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Multiplicou esse D e aqui também multiplicou esse D, tá vendo? Sim. E aí, esse D aqui corta com esse D e o que sobra é isso aqui, aqui embaixo. Lembra que eu expliquei para vocês lá nas equações que nós fazemos a operação direta? Sim. Então, eu já fiz aqui diretamente, tá? Eu multipliquei em cruz aqui, ó, eu fiz D vezes 3,14 e eu fiz aqui 37,7 vezes 1. E eu cheguei em 3,14D é igual a 37,7. Ao invés de ficar multiplicando por D de um lado e do outro para ficar cortando, lembra da operação direta. Eu tenho que isolar o D, tudo que tem número vai para o segundo membro, vai para o lado direito, e tudo que é incógnita fica do lado esquerdo. E eu passo o número invertendo a operação. 3,14 está multiplicando o D. Então, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Então, fica 37,7 dividido por 3,14. Sim. Entendeu? Entendi, só que essa última parte, que é lá no finalzinho, é o último que deu o resultado ali, que é 12. Ah, Eu não entendi o porquê antes do 12 ter um tracinho e uma ondinha, parece. isso é que eu não estou enxergando direito aqui, de fato. Isso aqui ele representa aproximadamente. Ah, Ó, tá. é porque não dá um número exato, né? Na verdade, quando você dividir 37,7 por π, por 3,14, o resultado dá 12,006. E vários outros números depois da vírgula, né? Então, para arredondar, o valor aproximado, né, que ele pediu aqui, esse aproximadamente, 12 centímetros, tá? Eu desprezei lá as casas decimais. Tranquilo? Sim. Vamos aqui adiante. O exercício 6. Pedro está aprendendo a andar de monociclo. Aí está aqui o monociclo dele, que tem, né, uma roda com 50 centímetros de diâmetro. Após a roda do monociclo dar 10 voltas completas, quantos metros Pedro terá percorrido? Então vejam, se a roda do monociclo ficou em contato com o solo o tempo todo, ele vai ter dado então, né, quanto que ele vai ter percorrido de distância? Vamos pensar que nesse monociclo, essa roda vai ter um comprimento de circunferência que vai ser dado por 2 vezes o π vezes o raio, 2πr. Sabemos que o diâmetro é o dobro do raio, então 2 vezes o raio é o diâmetro. O comprimento dessa circunferência, então, vai ser dado por π vezes o diâmetro. E é claro, isso tudo veio de onde? Da informação de que π é sempre o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Eu posso usar essas relações, então, para
calcular o comprimento dessa circunferência. O comprimento dessa circunferência, então, eu vou usar essa aqui. O comprimento dessa circunferência vai ser dado por π 3,14 vezes o diâmetro, que é de 50 centímetros. Então, fazendo essa multiplicação, o comprimento dessa circunferência vai ser igual, então, 3,14 vezes 50. E eu obtenho 157 centímetros. Mas o exercício quer saber, depois que ele der 10 voltas naquela roda, né, no monociclo, quanto que ele vai ter percorrido de distância. Basta multiplicar o comprimento da circunferência de uma volta por 10. Então, eu faço 157 centímetros. Dando 10 voltas, eu vou ter 10 comprimentos de circunferência percorridos, portanto, 1.570 centímetros. Tudo bem, pessoal? Sim. No item B, ele pergunta aqui, né? E se o diâmetro da roda do monociclo fosse menor, ao girar 10 voltas, ele teria percorrido uma distância maior ou menor? Justifique sua resposta com um exemplo. Vamos reduzir pela metade? A gente reduz pela metade, né, o comprimento aí desse diâmetro, e a gente calcula para ver quanto que ele vai ter percorrido. Se eu diminuir pela metade, eu vou pôr em vermelho agora o novo comprimento da circunferência, né, vai ser dado por π 3,14 vezes o diâmetro, que eu reduzi agora para 25 centímetros. Coloquei a metade. Então, esse comprimento, quando eu reduzir pela metade, vai ser então de 3,14 vezes 25, 78,5 centímetros. 78,5. E se esse, né, monociclo der 10 voltas, eu multiplico por 10. E aí ele vai ter percorrido uma distância de quanto? De 785 centímetros. Reparem, então, que ele vai ter percorrido uma distância menor. A distância que ele percorreu vai ser menor. Na verdade, vai ser a metade. Se você reduzir o diâmetro pela metade da roda, de 50 para 25, a distância percorrida em 10 voltas também vai ser a metade. 785 centímetros. Tudo bem, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos aqui adiante. 7. Uma lata com formato cilíndrico tem a circunferência de 35,9 centímetros. Qual a medida do raio da base dessa lata, com aproximação de uma casa decimal? Então, vamos calcular, né? Vamos usar a fórmula do comprimento, né, da nossa circunferência. Nós sabemos, então, que a constante π é sempre o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então, nosso π aqui, eu vou rearranjar isso aqui, substituindo 3,14, é o valor de π, é igual ao comprimento, 35,9, dividido pelo diâmetro, aqui embaixo.
Para resolver essa equação, o que eu faço? Multiplico em cruz. Então, 3,14 vezes D, isso fica 3,14 D, é igual a outra em cruz, 35,9 vezes 1, que dá 35,9. Agora eu tenho que isolar o D, que é a incógnita. 3,14 está multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. D, portanto, vai ser igual a 35,9 dividido por 3,14. E então, fazendo a nossa divisão, o nosso D, o nosso diâmetro, vai ser igual a 35,9 dividido por 3,14. 11, tudo bem, pessoal? Sim. Aproximação de uma casa decimal que ele pediu, então eu coloquei uma casa decimal, só até o 4, né? 11,4. Posso apagar aqui, turma? Pode. Exercício 8. Uma tampa de perfume com formato cilíndrico tem sua circunferência de 17,27 centímetros. Qual é a medida do diâmetro da circunferência da base da tampa? Se tem um formato cilíndrico, então a tampa e a base, né, formam círculos. Deu que o comprimento da circunferência é 17,27. Para saber o diâmetro dela, de novo, nós fazemos a mesma operação, né? Sabemos que o comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro. Posso colocar aqui direto dessa forma, né? Comprimento da circunferência, ele falou que é 17,27. Então, aqui é 17,27. Vai ser igual a π, que vale 3,14, vezes o diâmetro. Para isolar o diâmetro, eu passo 3,14 para o outro membro, dividindo. Operação inversa, né? Então, o diâmetro vai ser igual a 17,27 dividido por 3,14. E fazendo essa continha, nós vamos chegar aqui num diâmetro, então, de 17,27 dividido por 3,14, 5,5 centímetros. Aí, 5,5 centímetros. Ok, turma? Sim. Sim. Posso apagar aqui? Pode. Agora tem o exercício 9. Vamos ver aqui, ele pede no 9. Ele diz, para a construção desta mandala foram usadas circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas serão aquelas que têm o mesmo centro. O centro dessas circunferências é o centro em comum, né? Pesquise o que são circunferências concêntricas e registre aqui. Então, são circunferências que têm o mesmo centro, tá? Concêntricas. Lá no item B, qual a medida do diâmetro da maior circunferência? Então, tem que voltar lá na maior circunferência. E a maior circunferência, vocês conseguem visualizar que é essa aqui, né? É esse diâmetro aqui, ó, da maior circunferência. Esse diâmetro, se você pegar a reguinha e medir aproximadamente o valor dele, né? Nós vamos chegar lá em 6 centímetros. Tá lá, 6 centímetros aproximadamente, né? Item C, agora pesquise na internet ou em livros uma mandala
para colorir, que tenha no mínimo 3 circunferências concêntricas e ornamente-a da forma que desejar. Então, vocês pesquisam lá na internet, procuram lá uma mandalazinha e podem se divertir lá para colorir-la, né? Aqui no exercício 10, eu tenho uma pista de atletismo onde Sérgio dirige o treino de seus atletas. Então, essa pista mostra para nós, né, que eu tenho aqui esse comprimento e essas marcações. Tem uma marcação aqui, tem uma marcação aqui e outra marcação aqui central. Então, aqui nesta marcação, já nos parece-nos, né, que eu tenho aqui algo que foi construído com uso de uma circunferência. E aqui é a mesma coisa, né? Esse formato aqui, ó, parecem ser duas circunferências. E note também que esse tamanho corresponde ao raio de uma circunferência e esse outro tamanho também corresponde ao raio da outra circunferência. Vamos ver o que ele quer que nós calculemos aqui, né? Então, vamos baixar. Hoje ele pediu a Jéssica que corresse 9.950 metros nessa pista e a André que desse 5 voltas a mais do que ela. Com base nas medidas indicadas, sabendo que eles correrão pela raia 1, quantos metros André percorrerá aproximadamente? Então está aqui a raia 1. A raia 1 é essa raia que está mais próxima aqui do gramado. Então reparem no seguinte, para o nosso cálculo. No nosso cálculo, eu tenho essa parte reta. Deixa eu só apagar isso aqui. Tenho essa retona aqui, que mede 84,39 metros. Tenho outra parte reta, que também mede 84,39 metros. A primeira curva é a metade de uma circunferência, que tem um raio de 36,5. A segunda curva é uma outra metade de uma circunferência, também de raio 36,5. Então, nós podemos fazer um cálculo para uma volta, né, somando duas retas e duas meias circunferências. Como que nós podemos fazer isso? Então, vamos fazer um cálculo. Então, uma volta vai corresponder ao quê? 84,39 vezes 2, porque são duas retas, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 2. E eu vou somar, né, o comprimento de uma circunferência, de raio 36,5. Ou seja, se o raio é 36,5, o diâmetro é 2 vezes isso. 2 vezes 36,5. Um diâmetro de 73. Então, eu vou somar com o comprimento da circunferência, que vai ser igual a π, 3,14, vezes esse diâmetro, de 73. Então, fazendo nossas continhas, para uma volta, ele vai ter percorrido quanto? Eu vou ter aqui 84,39 vezes 2, ou seja, 168,78. 168. Nossa, escorregou aqui, deixa eu apagar aqui. Então, 168,78 metros, que são as duas retas, mais o comprimento da circunferência, né, que foi uma metade de circunferência com outra metade de circunferência. Então, aí eu vou fazer π, 3,14, vezes 73, que é o diâmetro. Eu tenho 229
229,22. Portanto, para uma volta, total que se percorre é 168,78 mais 229,22. 398 metros. É por isso que essa prova se chama 400 metros rasos, né? Porque chega quase em 400. 390 metros. E ele queria saber quanto que o André percorre, né? Então, vejam. Aqui, ele pediu para a Jéssica correr 9.950 metros. Então, o André vai ter que dar 5 voltas a mais do que ela. Com base nessas medidas, né? Quanto é que o André, né, percorrerá aproximadamente? Então, ele vai percorrer os 9.950, que a Jéssica já correu, e mais 5 voltas, que corresponde a 5 vezes 390. Então, a minha conta ficará assim. O André tem que percorrer 9.950 metros, que era o que a Jéssica já tinha corrido, mais 5 voltas. Então, mais 5 vezes 390 metros. Cada volta é de 390 metros. Portanto, quanto que ele vai percorrer aqui? 9.950. Faça a multiplicação dentro dos parênteses primeiro, né? Mais 5 vezes 398 metros. É 398 o resultado aqui, né? 398. Então, vezes 5, dá mais 1.990 metros. Então, soma esses dois valores. E o nosso amigo André, então, vai ter percorrido com 9.950, 11.940 metros. Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Sim. Posso ir adiante? Pode. Muito bem. Deixa eu descer aqui. O exercício 11, ele pede para você retirar do material de apoio um labirinto, no qual você deve conduzir o jogador de futebol ao gol por um caminho que tenha somente informações corretas. Para isso, calcule os comprimentos das circunferências indicadas e pinte o caminho. Então, depois vocês recortam lá esse material de apoio, né? E siga lá o caminho que vai ser indicado pelas informações corretas lá nos cálculos dos comprimentos de circunferência, né? Aqui tem um textinho que mostra como os matemáticos, né, fizeram uma aproximação racional para obter π, né, a partir de construções aí de polígonos dentro de uma circunferência. Tá, então, algumas técnicas que eles utilizaram, né, para poder chegar num valor aproximado aí para π, né? Hoje nós sabemos que assumimos esse valor aí como 3,14. Vamos falar de medidas de superfície, pessoal? Sim. Então, medidas de superfície, né? Agora nós temos aí uma situação, quando lidamos com superfície, que está associada aí a uma área, né? Ou seja, é uma informação que você tem a respeito de duas dimensões, que é o que compõe uma área. Então, observando aqui essas figuras, nesse item A, dá uma olhadinha aqui. Nós temos aí polígonos, né, desenhados aqui na nossa malha quadriculada. Considerando o quadradinho U como a unidade de área,
complete a tabela. Então, esse quadradinho que ele apresentou aqui, ó, esse U, é a unidade de área, seja lá qual for, né? Uma unidade qualquer. E aí nós temos que pegar aqui essas figuras, né? E determinar qual é, né, a unidade de área que elas possuem. Então, aqui eu tenho essa figura verde, B aqui, por exemplo. Eu conto aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 quadradinhos. O nome desse polígono B é um icoságono de 20 lados, né? E ele tem aqui uma área de 20 unidades. Se pegarmos aqui o nosso quadradinho E, roxinho, então eu conto 1, 2, 3, 4 quadrados. Esses dois pedacinhos juntam e formam 1, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho no nosso quadrado, né, figura E, eu tenho uma área de 8. Pegando esse triângulo, né, eu consigo contar 1, 2, 3, 4 quadradinhos e os seus complementos aqui, conforme eu vou juntando esses pedacinhos que restaram, eu vou obter o meu triângulo, também com uma área de 8. Consigo 8 quadrados completos aqui. No nosso paralelograma eu faço a mesma análise, C, ele é um quadrilátero, e eu consigo 16 quadradinhos completos. O hexágono, aqui em D, se eu fizer essa mesma contagem, é 1, 2, 3, 4, e aí eu vou pegando essas metadezinhas aqui, 5, 6, 7, 8, eu vou obter, então, 8 unidades de área para esse hexágono. Até aqui tudo bem, turma? Sim. Vamos aqui adiante. Deixa eu descer aqui. Então ele mostra aqui, né? Os polígonos abaixo foram desenhados em uma malha isométrica formada por triângulos. Considerando o triângulo vermelho na unidade de área, determine e registre o que se pede na tabela. Então agora a nossa malha quadriculada, não vai ser quadriculada, vai ser uma malha composta por triângulos equiláteros, unidade de área. Nós vamos lá, né, as unidades de área aqui para as nossas figuras. Então aqui nesse triângulo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de área para esse primeiro triângulo equilátero. Então veja que eu tenho 9 unidades de área para ele. Agora eu vou para o nosso losango aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de área para o nosso losango. Então está lá a área dele, 8 unidades. E finalmente, aqui eu vou baixar um pouquinho para poder enxergar melhor. Espera lá. Agora vamos lá. Nós temos aqui o nosso hexágono regular, né? E se eu fizer a contagem dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E, né? Peguei uma errada aqui, mas se eu fizer a contagem de todos os triângulos equiláteros que compõem a sua área, né? Para esse hexágono regular, eu vou chegar aqui em 24 de unidades, né, de área para esse hexágono regular. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Agora, né, se nós formos aqui utilizar a nossa malha quadriculada, né, formada por quadradinhos de 1 centímetro de lado,
determine a área aproximada das figuras desenhadas. Então, agora tem que ser uma área aproximada, né? Essa figura A, então, eu posso ver aqui que eu tenho quase que 1, né? Vou somar aqui esses outros dois. E aqui, numa somatória que eu faço aqui, considerando aqui metades de quadradinhos, ó, uma metade aqui, outra metade aqui. Aqui eu tenho praticamente um quadradinho completo, metade. E aqui eu tenho praticamente uma metade também. Fazendo essas somatórias aproximadas, né, para o A, 4 centímetros quadrados. Aqui para o C, eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, né? E ainda tenho esses pedaços aqui, ó, que se eu for somando, tá? Desses outros dois, né? 7, 8, que eu poderia, ondinhas aqui, somariam um quadradinho completo. Portanto, 9. Agora, pegando essa outra figura, eu tenho uma unidade de área, 2. Aqui eu tenho praticamente 3, 4. E aqui eu tenho valores aí que se aproximam lá da metade de um quadradinho. Então, aproximadamente 7,5. Desculpa, aproximadamente 5 centímetros, né? E lá para o D, se a gente analisar, né, essa mesma aproximação, o nosso D, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aqui praticamente 6 e 7, vamos aqui, né, considerar que ele está pegando aqui quase que a metade da nossa área, né, de um quadradinho, aproximadamente aí, né, 7,5 centímetros. Então, são figuras aí que não são regulares, né, mas que se você utilizar essa malha quadriculada, dá para você ter, então, uma ideia aproximada do valor da área que essas figuras ocupam. Tranquilo, pessoal? Sim. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, vou dar um intervalinho de descanso para vocês aí de 10 minutinhos e a gente já volta aí às 5 da tarde para Professor, prosseguir. Oi. você não acha melhor a gente deixar acumular 20 minutos no final e você já passa tudo? Aí você só deixa esses 10 minutos pro final, ou seja, 20 minutos acumulando. É, o problema é que eu recebi uma orientação para fazer esse intervalinho de 10 minutos, né? Isso aí veio lá da coordenação, mas eu posso conversar com ela depois e fazer esse esquema, não tem problema. Tá, tudo bem. Desde que autorize lá, sem problema. Mas é que como foi orientação, foi ordem lá que a gente recebeu, né, meu? Aí eu tenho que cumprir, mas depois eu converso com ela e vejo. Se puder fazer assim, a gente faz. Tá. Beleza, galerinha? Vamos lá tomar uma aguinha, dar uma descansada e a gente já retorna.
Todos de volta aí, pessoal? Sim. O que aconteceu com o Felipe e com a Poliana? Será que caiu a conexão deles? Algum problema no celular? Não estou vendo eles na sala. Deve ter sido algum problema de conexão, né? Vamos lá. Vou botar aqui na telinha para vocês verem. Deixa eu ampliar aqui. Mais um pouquinho. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Sim. Então vamos lá. Dando sequência aqui, nós vimos, né, como que nós calculamos a área aí, utilizando essas malhas, as malhas, né, quadriculada, a malha triangular, né, e outras figuras que não são regulares, né? E aí tem essa situação aqui, ó. Simone gastou 75 mil centímetros quadrados para revestir uma parede de quarto do bebê com papel decorado. Isso corresponde a quantos metros quadrados? Para responder essa pergunta, né, vamos relembrar os conhecimentos sobre as unidades de medida, de área e o quadro para transformação nas unidades, né? Então está aqui, né, a parede que foi decorada com papel, ela teve lá um gasto de 75 mil centímetros quadrados. Temos que converter isso para uma unidade de área que seja mais conveniente, né? Mas tem vários, né, múltiplos aí que nós podemos adotar. A unidade padrão para a área, nós trabalhamos então com metro quadrado, representado então por metro quadrado. E aí o que acontece? Nós temos múltiplos e submúltiplos, né? Múltiplos do metro quadrado, eu posso ter o decâmetro quadrado, representado por DAM ao quadrado. Temos hectômetro quadrado, e aí eu tenho essa representação HM quadrado. E eu tenho quilômetro quadrado, que eu tenho a representação por km quadrado. Note, então, que conforme eu estou avançando nessas unidades, de metro quadrado está passando para decâmetro quadrado, e depois passando para hectômetro quadrado, e depois para quilômetro quadrado, eu estou tendo um aumento na ordem de 10. E as submúltiplos, que seriam as unidades menores, eu tenho de metro quadrado, eu posso trabalhar com decímetro quadrado. Esse decímetro quadrado representaria 10 centímetros por 10 centímetros. Eu tenho centímetro quadrado, aí eu teria uma representação de 1 centímetro vezes 1 centímetro. E ainda um milímetro quadrado. Então, reparem, né, que para você expressar 1 metro quadrado em decâmetro quadrado, então para você passar essas unidades, né, de metro quadrado para decâmetro, eu estou fazendo aqui, ó, uma multiplicação por 100. Aquela unidade de 10 vai estar ao quadrado, então 10 vezes 10, a multiplicação é por 100. E se você vai expressar 75 mil centímetros quadrados em metros quadrados, você vai dividir, então, por 100. Então, você vai ter aqui, ó, 75 mil, dividido por 100, 750, né? Porque você vai ter mais, né? Mais uma vez aí uma divisão, né, por 100. E vamos chegar lá, deixa eu apagar aqui para baixar um pouquinho. Saiu da divisão aqui. Tá lá. Você vai ter 7,5 metros quadrados, porque você fez uma primeira divisão por 100,
e uma segunda divisão por 100, o que corresponde a dividir diretamente por 10.000. Então, 75.000 centímetros quadrados equivale a 7,5 metros quadrados. Uma outra forma que você poderia utilizar para fazer esse cálculo na conversão seria você, partindo de 75.000, então 75.000 centímetros quadrados. Eu vou multiplicar por uma fração que embaixo tem que aparecer centímetro e em cima tem que aparecer metro. E eu sei que em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Opa, deixa eu fazer de novo aqui então. Então vou fazer aqui 75.000, eu ia pegar a borracha e mandei tudo para a lixeira. Então 75.000 centímetros quadrados, eu quero transformar isso em metros quadrados. Então meu fator de conversão, que eu vou multiplicar aqui, vai ter que ser um número, apareça centímetro, e em cima apareça metros. Eu sei que em 1 metro eu tenho 100 centímetros. E se eu quiser centímetros quadrados, aqui embaixo, eu vou elevar 100 ao quadrado. Assim como metro quadrado, eu vou elevar 1 ao quadrado também. Agora eu posso cortar centímetros quadrados aqui de baixo com o centímetro quadrado daqui de cima. Essa minha conta, então, vai ser igual a 75.000 dividido por 100 ao quadrado, que é a mesma coisa, então, que 10.000. Aí, corto um zero, corto outro zero. Corto um zero, mais um zero lá embaixo. Outro zero vai embora em cima, um de baixo. 75 dividido por 10, portanto, 7,5 metros quadrados. Essa técnica de conversão de unidades que eu fiz aqui com vocês é chamada de análise dimensional. Com ela você não precisa ficar decorando, né? Essas unidades, né, de decâmetro, hectômetro. Basta você saber que 1 metro tem 100 centímetros, 1 quilômetro tem 1.000 metros. 100 centímetros equivale a 1 metro, né? 1.000 milímetros equivale a 1 metro. Conhecendo esses fatores, né, de conversão, você aplica nessa técnica que também chega no mesmo resultado. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Vamos aprender a calcular, então, a área de figuras planas. Então, a área de um polígono. Como é que nós vamos lidar, então, para calcular áreas de polígonos? E depende aí do polígono que nós vamos, né, analisar. Então, tem aqui essa primeira situação. Você tem um retângulo, tá certo? E é um retângulo porque ele tem 4 ângulos internos de 90 graus. As dimensões que ele tem aqui estão sendo mostradas, né, com relação à malha quadriculada. A malha quadriculada tem 1 centímetro quadrado de área. Então, eu consigo ver no meu retângulo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Portanto, a área desse retângulo é de 8 centímetros quadrados. Que estratégia você usou para determinar a área? Eu usei essa estratégia, né? Eu fui contando cada um dos quadradinhos que compõem, né, a área total. Eu fiz uma somatória das pequenas áreas de cada quadradinho e cheguei no valor da área do retângulo. Eu poderia usar também um outro raciocínio. Eu contei 4 quadradinhos, 8 quadradinhos, né? Cada quadradinho com 1 centímetro quadrado de área. Faço 8 vezes 1, portanto, né, 8 centímetros quadrados de área. No item C, considerando os segmentos CD
né, nesse segmento CD, então é esse segmento que está aqui, ó. Nós vamos chamá-la então de base, uma base B. E considerando o segmento AD, que é esse segmento que está aqui, nós vamos considerar isso como sendo uma altura H. Então aqui vai representar a altura H. Escreva uma expressão algébrica para representar a área de qualquer retângulo. Então a área de qualquer retângulo vai ser igual a B vezes H, a base vezes a altura. Diferentes valores de bases e de alturas vão gerar diferentes áreas para qualquer retângulo. No item D, qual a área de um retângulo que tem 18 centímetros de base e 3 centímetros de altura? Então, basta fazer o cálculo, né? A área desse retângulo vai ser igual a base vezes a altura. E eu substituo, né? Ele tem uma base de 18 e uma altura de 3. 18 vezes 3. Portanto, 54 centímetros quadrados. Ok, turma? Sim. Moleza, né? No item D, não, item D, vamos ver aqui, já respondemos, né? Agora ele está mostrando esse quadrado. Então, observe que eu tenho aqui um quadrado. Esse quadrado está aqui na malha quadriculada, que indica que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, o nosso quadrado é essa figura, porque tem os seus 4 ângulos retos e os seus lados têm todos o mesmo tamanho. Ele não deixa de ser um paralelogramo, né, de 4 ângulos retos. E com a condição de que ele tem esses 4 lados de mesmo tamanho. Então, se eu for calcular a área, eu conto os quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área dele é de 9 centímetros quadrados. Todo quadrado é um retângulo? Sim, pois ele tem 4 ângulos retos. E tudo que tem 4 ângulos retos é um retângulo. Que estratégia você usou para determiná-la? Eu contei os quadradinhos todos, né? E fiz uma somatória. Eu poderia também multiplicar a área de um quadradinho pelos 8 quadradinhos que eu tenho aqui dentro, os 9 quadradinhos que eu tenho aqui dentro, né? Representando a medida de cada lado pela letra L, escreva uma expressão algébrica para representar a área de qualquer quadrado. Então, num quadrado, ele tem aqui essa base L, ele tem essa altura L. E claro, os 4 lados são iguais. Mas para mim, para calcular a área, eu preciso somente de 2 informações, as 2 dimensões, né? A base vezes a altura. Portanto, a área do quadrado vai ser dada por L vezes L, ou L ao quadrado, onde L representa, então, né, o lado desse quadrado, para a gente escrever essa expressão algébrica. E se ele pegou aqui um quadrado, né, que tem 17 centímetros de lado, para você calcular a área, basta então você fazer lado vezes lado. Então a área vai ser o lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, ou seja, 17 vezes 17. 17 ao quadrado. O que então resulta em uma área de 289 centímetros quadrados. Ok? Até aqui, turma? Sim. Sim. Muito bem. Vamos aqui adiante. Ele pede para você retirar do material de apoio um triângulo equilátero, um paralelogramo e 2 dodecágonos. E aí você tem que pintar cada polígono de uma cor e recortá-los, né, nas linhas. Em seguida, monte um quadrado para cada polígono e cole-os no caderno. E aí, vem aqui no item B. O que cada polígono original tem em comum com o quadrado formado?
se vocês fizerem esse recorte, vão observar que eles têm a mesma área, possuem a mesma área com relação ao polígono original. Vejam aqui embaixo, né, que os quadriláteros a seguir são paralelogramos, pois têm lados opostos paralelos. Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro paralelogramo, porque tem lados opostos. Aqui eu tenho 1 centímetro quadrado na quadriculada, né, a referência dessa área. Então, se observarmos os três, o que acontece, né? Eu tenho aqui os lados opostos paralelos e eu tenho situação onde eu tenho que calcular a área deles. Então, no primeiro item, no item A, qual é a área do paralelogramo ABCD? Então, eu vou pegar aqui a base. Essa base tem 4. E aqui eu vou pegar a altura. Essa altura tem 3 de medidas. Então, vejam. Se eu contar os quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu chego numa área igual a 12 centímetros quadrados. Se eu observar agora o paralelogramo EFGH, então, é esse carinha que está aqui, eu também tenho uma situação de base e eu tenho uma altura. Olha aqui o H e olha a base aqui. Assim como no retângulo, eu também tinha uma base e também uma altura. Reparem que a base do retângulo tem um tamanho de 4 quadradinhos. E aqui a altura tem 3. Então vejam que a área para ele já sai automático. Base vezes altura. Olha lá, base vezes altura. A base dele vale 4. E a altura dele vale 3. 4 vezes 3, portanto, 12 centímetros quadrados. Quer ver agora esses outros dois paralelogramos que vão ter a mesma área? Será que terão a mesma área? Bom, se a base desse paralelogramo também tem 4 e a sua altura também vale 3, então a área também será igual a 12 centímetros quadrados. É o mesmo cálculo. A área dele também vai ser a base vezes a altura. Base vale 4, a altura vale 3. Portanto, 12 centímetros quadrados. E olhem para esse outro paralelogramo aqui, né? Vejam que ele tem também uma base que vale 4 e também tem uma altura, essa altura aqui, que vale 3. Portanto, a área dele também será de 12 centímetros quadrados. Perceberam, turma? Sim. Então, a expressão genérica que nós usamos, a expressão genérica para o cálculo da área de um paralelogramo qualquer, é uma expressão algébrica, é esta aqui, base vezes a altura. Sempre será a base vezes a altura do seu paralelogramo. Ok, galera? Sim. Agora, no item D, ele pergunta, né? Qual é a área do paralelogramo OPQR, usando a expressão algébrica escrita anteriormente. Foi o que eu falei para vocês, né? Você pegou a base dele, que é 4, a altura que é 3, 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados também. Ok, turma? Sim. Será que vai acontecer alguma coisa com relação aos triângulos? A gente consegue obter uma expressão algébrica para determinar a área de um triângulo? Então vejam aqui que nós temos esses 3 triângulos na malha de 1 centímetro quadrado.
de área. Então, eu reparo aqui que nesse primeiro, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos. Essas duas metades somam 6. Aqui eu tenho 7. E essas duas metades somam 8. Será que há alguma relação para o cálculo da área desse carinha com relação aos outros triângulos que são apresentados aqui? Como que a gente pode imaginar isso aqui? Esse triângulo, se eu observar bem, ele é a metade de um quadrado aqui, concordam ou não? Vejam, tem um lado 4, outro lado 4, outro lado 4 e outro lado 4. Concordam ou não? Sim. Se eu pegar só o triângulo, a área desse triângulo, de cara eu já estou percebendo que é o quê? É a metade da área de um quadrado. Então eu já posso deduzir que a área do triângulo vai ser dada pela base vezes a altura. Eu tenho aqui a base, B, tenho a altura, H. Que no caso do quadrado são iguais, claro, né? E isso eu vou dividir por 2. Olha aí. Vou dividir por 2. E é exatamente o que ele faz aqui. Quando nós olhamos esses triângulos, a forma com que eles foram posicionados, né? Veja que aqui eu tenho alguns elementos. Vou mostrar aqui para vocês, para os triângulos, né? Então, esse primeiro triângulo, né, ele tem aqui o seu ângulo reto. Um triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto dele. Eu posso considerar, então, que na contagem que nós fizemos aqui, de quadradinhos, né, nós chegamos em 16 centímetros quadrados. Mas vejam, vou pegar aqui a base dele, que vale quanto? 1, 2, 3, 4, base 4, e uma altura, que corresponde também a 4 unidades. 1, 2, 3, 4. E se eu fizer o cálculo dessa área, então, eu vou multiplicar 4 por 4. O quadrilátero teria essa área, então, de 16. E se eu dividir isso por 2, eu tenho a área só do retângulo. No triângulo aqui do meio, eu tenho uma situação bem parecida. Eu tenho uma base dele de 4 também. 1, 2, 3, 4. 4 de base. E a altura dele também vale 4. Veja o ângulo reto onde está se formando. O ângulo reto é o que indica, né, a altura do seu triângulo. E o último triângulo aqui, pessoal, eu tenho uma base de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma base de 8. E a altura mede 2. De forma que, se eu utilizar uma relação de área para triângulo como sendo a metade da área do quadrilátero, então a área de qualquer triângulo vai ser dada pela base vezes a altura dividido por 2. Notem que para o primeiro triângulo que eu tenho aqui, eu vou ter 4 vezes 4, portanto 16, dividido por 2. Essa área, então, será de 8 centímetros quadrados. Esse triângulo aqui do meio, mesma coisa. Veja a área dele, como é que vai ficar. A área dele vai ser a base. Base vale 4. Vezes a altura, que também vale 4, dividido por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8. E o terceiro triângulo tem uma base de 8 e uma altura de 2. A área vai ser igual à base 8 vezes a altura de 2, dividido por 2. 2 vezes 8, 16, dividido por 2, 8 centímetros quadrados também. O que quer dizer que os 3 triângulos possuem a mesma área. E a gente conseguiu descobrir isso fazendo uso de uma expressão
que determina a área de qualquer triângulo, uma expressão algébrica que é a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Tá aí, pessoal. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo? Sim. Posso avançar aqui ou vocês estão copiando? Eu tô copiando ainda, professor. Tá, eu aguardo um pouquinho. Podemos avançar aqui, turma? Sim. Então, vamos lá. Aqui no item F, né, quanto mede a altura do triângulo ABC em relação a BC? Vemos que a altura é de 4 centímetros. Né? No item G, considerando o lado BC como base e a altura como H, escreva uma expressão algébrica para representar a área de qualquer triângulo. Então, a área de qualquer triângulo vai ser dada pela base vezes a altura dividido por 2. E se você aplicar nos outros dois triângulos, vai perceber que essa expressão também é válida para eles. Né? Sempre vai ser a área de um triângulo igual a base vezes a altura dividido por 2. Podemos avançar aqui, turma? Sim. Então tá aí as nossas três, né, primeiras figuras, os nossos três primeiros, né, polígonos. Para qualquer retângulo, então, para você calcular a área de qualquer retângulo, você vai utilizar essa expressão, né? Base vezes altura. Para qualquer quadrado, você vai utilizar a expressão, a área do quadrado, lado vezes o lado. Ou o lado desse quadrado ao quadrado. E para qualquer triângulo, você vai usar a expressão para a área, né, desse triângulo, como sendo a base vezes a altura dividido por 2. Então tá aí. Base vezes altura dividido por 2 para qualquer triângulo. Moleza, turma? Sim. Muito bem. Estão vendo essas atividades aqui? Na página 56? Oi, galera, estão vendo aí? Sim. Vamos fazer agora isso, tá? Enquanto temos aí um tempinho. Página 56, exercício 1. Página 57, aqui o exercício 2, 3, 4, 5, 6. Página 58, exercício 7, 8, 9. E vai até aqui a página 58, exercício 9, para começarmos a nos divertir imediatamente. Eu vou estar aqui acompanhando. Qualquer dúvida é só me acionar aqui. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Muito bem. Mãos à obra.
Professor, Pode falar. qual que é Oi? a página? Qual que é a página mesmo? Página 56, 57, 58. Obrigada. Nada. Ô, professor, essas páginas são a lição de casa? São para agora. Mas você não vai conseguir terminar tudo agora na aula, né? Uma parte vai ficar para fazer em casa. Mas já começa a fazer agora, dá uma olhada em todas as questões, vê se já tem alguma dúvida, alguma dificuldade para a gente já tirar agora. Entendeu? Tranquilo por enquanto aí, pessoal? Sim.
tranquilo aí, turma? Sim, Alguma dificuldade? por enquanto não. Professor, Oi? o senhor pode me explicar a letra C? Porque eu não entendi muito bem. A letra C... Deixa eu ver qual que é a página que você está. Qual que é a página que você está? Página 56. Deixa eu ampliar aqui a apostilinha para você ver aí. Tá vendo aí? Sim. Então, está mostrando para nós aqui alguns polígonos, né? Esses polígonos que foram mostrados aqui, eu tenho esse polígono A, um quadrado, né? Eu tenho aqui esse polígono B, um retângulo. Polígono C, também um quadrado. Polígono D, um retângulo. E o polígono E, também um retângulo. Então, você tem que preencher a tabelinha, né? Para o polígono A, por exemplo, é um quadrado aqui, né? Ele tem os lados dele iguais, medindo 11 centímetros. Olha lá o lado. E veja que esses lados que ele tem, um desses lados aqui é a base e o outro lado é a altura. Então, o polígono A, nosso quadradinho, tem uma base de 11 centímetros. Tem uma altura de 11 centímetros. A área dele, então, vai ser de 121 centímetros quadrados. 11 vezes 11. Qual vai ser o perímetro em centímetros? O perímetro é a soma dos 4 lados dele. Então, você vai somar esses 4 lados. Né? Então, você vai fazer 11, mais 11, mais 11, mais 11. Portanto, 44 centímetros. E você vai fazer esses mesmos cálculos, né? Para todos os outros polígonos, para o B, para o C, para o D e para o E. Lembrando que o perímetro de um polígono é a soma das medidas de todos os seus lados. Tudo bem? Sim, obrigado. Nada. Tranquilo aí, turma? Tudo certo? Sim.
Sim. Beleza. Professor, Oi? é para mandar foto dos exercícios para você ou não precisa? Precisa. Não vai dar tempo de... Bom, não sei se você já conseguiu terminar tudo hoje, né? Mas, assim que terminar, tem atividade lá no Positivo On, vou mostrar para você aqui na tela. Que tem lá um espacinho para você poder mandar as fotos desses exercícios. Tá vendo aqui na telinha? Sim. Então aqui, ó, unidade 8. Então, fotos dos exercícios, né? Tem aqui a parte de equações e inequações. Eu vou abrir, não vai mandar nessa aqui não, eu vou abrir uma outra atividade que é com relação a esse capítulo 9, tá? Então, deixa eu até abri-la aqui, aproveitar. Então, tá aqui. Já vou abrir-la, criar atividade. Então, aqui vai ser o volume 3, circunferências e áreas. Então, aqui, fotos dos exercícios da apostila, capítulo 9, circunferências e áreas. Então, aqui, descrição. Enviar as fotos dos exercícios feitos na apostila, do capítulo 9, circunferências e áreas. Aqui, entrega de trabalho, sim. Aqui vai. Então, salvar. E agora fazer o agendamento. Vou botar aqui. Nosso agendamento para ela, terceiro bimestre. Então, selecionar as turmas, sétimo C, adicionar agendamento. Isto abre hoje e o prazo aqui 30. Lançar nota, terceiro bimestre. Confirmar.
Então, os exercícios deste capítulo devem ser enviados as fotos dele para esta atividade aqui. Estão vendo aqui, turma? Sim. Sim. Não se esqueçam que eu tenho aqui do capítulo 8 também, estão vendo? O capítulo 8 já fechou em 31 de agosto. Do capítulo 7 já fechou em 31 de agosto. Tem aqui do capítulo 9 que está até 30 de setembro, que é quando terminamos a nossa apostila e terminamos praticamente o bimestre, né? Entendeu aí, turma? Sim. Sim. Bom, eu vou parar por aqui para vocês descansarem um pouco. Na sexta-feira nós retomamos, corrigimos esses exercícios e damos sequência aí no nosso conteúdo. Beleza, galera? Beleza. Turma, um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Tchau, tchau, Caio. Um abraço. Abraço. Falou!